Bom dia, irmãos. Mais uma manhã em que o Senhor renovou nossas vidas e a sua misericórdia dura para sempre. Como é bom estarmos aqui na oportunidade de poder aprender mais da palavra do Senhor. Que o Senhor abençoe a minha, a sua vida nessa manhã, amém? Em que nós possamos colocar nossas mentes e corações diante daquele que tudo pode, diante daquele que nos dá um entendimento sobre sua palavra, sabedoria. Nós vamos continuar nossos estudos hoje no livro de Isaías, mas antes nós vamos orar, pedir ao Senhor que abra as nossas mentes, os nossos corações, que use a minha vida de acordo com a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, amém? Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por mais um dia em nossas vidas. Te louvamos porque apesar de nós, o Senhor tem trabalhado através de nós, por nós, ó Pai, e nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, que é palavra de vida, palavra de salvação. Aplica essa palavra aos nossos corações. Usa a minha vida como instrumento teu, apenas isso, ó Pai, neste momento, neste dia. Fica, Senhor, com o lar dos meus irmãos e que o Senhor possa abençoar cada um de nós com a tua rica palavra. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós estamos no capítulo 21 do livro de Isaías. No capítulo passado, nós vimos então que o profeta ali já trazia profecias contra o Egito e a Etiópia, de que os medos e os persas também estariam então invadindo aquela região. Hoje nós faremos uma leitura no capítulo 21. A Bíblia que eu uso, meus irmãos, é essa, né? A minha Bíblia, ela é a Nova Versão Internacional. Mas os irmãos fiquem à vontade para acompanhar por aqui comigo ou com a Bíblia dos irmãos também. O capítulo 21 do livro de Isaías nos diz assim: hoje nós estudaremos os versículos de 1 a 10. Profecia contra a Babilônia. Advertência contra o deserto junto ao mar. Como um vendaval, os redemoinhos que varre todo o Neguebe, um invasor vem do deserto de uma terra pavorosa. Eu tive uma visão terrível. O traidor fora traído e saqueador saqueado. Elão, vá à luta. Média, feche o cerco, porque põe o fim a todo gemido que ela provocou. Diante disso, fiquei tomado de angústia. Tive dores como as de uma mulher em trabalho de parto. Estou tão transtornado que não posso ouvir, tão atônito que não posso ver. O meu coração se estremece. O temor toma conta de mim. O anoitecer que eu tanto aguardava transformou-se em terror para mim. Eles põem as mesas, estendem a toalha, comem, bebem, levantem-se, líderes, preparem os escudos. Assim me diz o Senhor: vá, coloque um vigia de prontidão, para que anuncie tudo o que se aproximar. Quando ele vir carros com parelhas de cavalos, homens montados em jumentos ou em camelos, fique alerta, bem alerta. Então o vigia gritou: dia após dia, meu senhor, eu fico na torre das sentinelas, todas as noites permaneço no meu posto. Veja, ali vem um homem num carro com uma parelha de cavalos, e ele diz: caiu, a Babilônia caiu. Todas as imagens dos seus deuses estão despedaçados no chão. Ah, meu povo malhado na eira, eu lhes conto os que ouvi da parte do Senhor dos Exércitos, da parte do Deus de Israel. Meus irmãos, Isaías, ele era um profeta que tinha um conhecimento muito vasto, como nós bem sabemos. E eu fico imaginando também qual não era a angústia do profeta naquela época, em uma região tomada de invasões, de guerras, de sentimentos que eles tinham também de insegurança. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós não podemos nos esquecer que aquele também era um período da história do qual aconteceram também grandes guerras, grandes invasões. Nesse capítulo aqui, nós temos uma profecia contra a Babilônia. Ora, que antes foi um império tão grandioso, tão ameaçador, né? E essa advertência, ela ainda tem um subtítulo no capítulo 21, a advertência contra o deserto junto ao mar. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o profeta Isaías alertando, né, proferindo palavras duras à Babilônia. Eu já mencionei com os irmãos uma vez e repito, algumas vezes na palavra de Deus, em que a Babilônia é mencionada, que ela há de cair
junto com os seus deuses, né? Como nós lemos aqui no versículo 9, caiu, a Babilônia caiu, todas as imagens dos seus deuses estão despedaçadas do chão. Há nessa profecia também tanto aspectos que já foram cumpridos, porque de fato hoje a Babilônia é apenas destruição no meio de um deserto, como também aspectos que ainda serão cumpridos. A Babilônia, ela metaforicamente simboliza para nós todo tipo de maldade, de perversidade, de dominação do mal presente na terra, nos povos. E isso também é uma verdade que, por mais que nós possamos pensar, mas isso não vai passar, isso não vai cessar nunca, mas vai. E aqui na palavra de Deus nós temos bem essa convicção quando nós lemos, né, através do profeta Isaías e em várias outras passagens também. Há referências quanto no livro de Apocalipse, em algumas aulas já coloquei para os irmãos também, que fazem essa analogia com a Babilônia em relação a reinos futuros, no nosso caso já reinos bem presentes, né, de maldades, de perversidade, em que as pessoas estão com seus corações longe do Senhor, em que as pessoas confiam na sua própria força, e nós sabemos que isso também passará. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos hoje, em especial, para o versículo 3, para que nós olhássemos aqui do ponto de vista do profeta. No versículo 3, olha o que o profeta diz: diante disso, fiquei tomado de angústia, tive dores como as de uma mulher em trabalho de parto. Estou tão transtornado que não posso ouvir, tão atônito que não posso ver. Eu fico imaginando também, meus irmãos, como não era o Oriente Médio na época do profeta Isaías. Hoje nós sabemos como é o Oriente Médio, e naquela época não era diferente. Se nós acompanhamos as notícias, né, hoje nós vemos a fragilidade daquela região, e naquela época também não era diferente, era nação contra nação, vizinhos contra vizinhos ali, né, arrasando cidades, devastando seus territórios, o seu povo ali. E o profeta Isaías, ele ansiava pelo fim daquela história, o fim daquele ciclo de invasão, de guerra, de morte, né? E assim como as pessoas que também moravam ali em Israel, na Cisjordânia, que hoje é a região que nós conhecemos como faixa de Gaza. Essa era a região delicada ali em que o profeta estava. E por mais que o profeta dissesse: eu sinto dores como dores de parto, eu não aguento mais, né? Eu estou no meu limite, são visões que me perturbam. Ao mesmo tempo, ele se colocava na dependência de Deus, porque Deus dava ao profeta Isaías uma visão clara de que um dia aquela nação, aquele Israel de Deus, se tornaria um povo fiel, se tornaria um povo sem paz, né? Receberia então este momento de andar sem guerras, né? Um povo puro, fiel a Deus. Este dia já chegou? Essa pergunta eu vou fazer para os irmãos. Esse dia já chegou em que nós podemos perceber então esses dias em que há paz, sem guerras? Ainda não. Muitas vezes nós vemos e lemos os profetas e pensamos que são profecias para muito próximo, ou que são profecias que todas elas já foram cumpridas. É o já, mas ainda não. Porém, o profeta Isaías, ele tinha esse vislumbre, ele tinha essa visão dupla de que por mais terrível que fosse a profecia ali contra aquele povo, ainda assim ele tinha um acalento de Deus, porque ele sabia da promessa do Senhor também para aquele povo. E nós não podemos perder, nós como crentes no Senhor Jesus Cristo, também essa perspectiva, né, de que o Senhor tinha planos para o seu povo e ainda tem, e os planos do Senhor não se frustram, meus irmãos. O que o profeta Isaías via, então, era que o próprio Deus colocava diante dele um futuro, né? Era como se ele quisesse reinterpretar a história, percebendo qual seria o futuro daquele povo, apesar das catástrofes, apesar das invasões, apesar das mortes, né? Apesar de estar angustiado, como ele mesmo disse, sofrendo com dores de parto, né? Ele enxergava ali propósitos maiores dentro daquele sofrimento que o Senhor permitia ao povo naquele momento.
E Isaías mesmo disse em vários momentos que Judá precisava suportar a dor e o sofrimento a fim de ser purificado. Sempre nós vemos aqui no livro de Isaías que há de vir um remanescente. E só para que fique claro, meus irmãos, quem seria um remanescente? Seriam, então, aquelas pessoas, aquele número reduzido de pessoas que se manteriam fiéis, né? Que restariam ali apesar das dores e sofrimentos, que não deixariam de olhar para o Senhor, de projetar a sua fé no Senhor, de viver de acordo com os propósitos do Senhor. O próprio filho de Isaías, como também já mencionei numa aula, significava um remanescente voltará, ou seja, haveria então um povo que apesar de tudo, seria um povo que ainda confiava nos propósitos de Deus, né? E as suas perspectivas estariam voltadas para o Senhor. E muitas vezes nós vemos a história, tantas tragédias e tanto sofrimento para o povo judeu e nós pensamos, mas por que os judeus então haveriam de passar por tantas coisas, né? Por que então esse povo de Judá, né? Eles tinham um propósito, afinal de contas, tinham ou não tinham? Eles eram chamados por Deus, eram ou não eram? E no próprio livro de Isaías, mais à frente, nós veremos que este povo, os judeus, né? Eles foram chamados pelo Senhor, porque o propósito era de que eles fossem uma luz para os gentios. Meus irmãos, olha que nós estamos aqui diante de uma profecia que mudou a história. Quem foi a luz para os gentios? Através dos judeus, né? E não exclusivamente para eles, como pensam alguns, mas através deles, né? O Senhor então nos daria o seu filho. Esse era o grande propósito dos judeus ali naquele momento, era levar a verdade a outras nações através de um príncipe que reinaria e reinará para todo sempre. Amém. Esse é o nosso Deus. Ele usou aquele povo, ele forjou aquele povo na dor, no sofrimento, né? Aquele povo passou pelo fogo ali, pelas provações, para que restassem aqueles que aguardariam a vinda desse príncipe, que seria uma luz para os gentios, e que através dessa terra de Judá é que veio então o nosso Messias. Quando nós olhamos para o povo de Israel, muitas vezes nós não prestamos atenção numa mensagem que para nós tinha que ser tão clara. Quem são os missionários? Quem foram os missionários? Nós somos missionários? Meus irmãos, aqueles que são chamados segundo os propósitos do Pai, eles não têm essa opção. E por mais que nós possamos muitas vezes não perceber, não entender, mas Deus não descartou aquele povo. Mesmo no meio do caos, o Senhor estava no controle daquela nação, no controle daquele povo. E os israelitas são, portanto, uma nação missionária. A partir do momento que eles apontam os outros deuses, né, que na verdade que eles chamam as pessoas que estão perdidas para Deus. A partir do momento que eles atraem essas pessoas para o Senhor Deus, eles são também uma nação missionária. Partindo do princípio que através deles, né, veio então o Filho de Deus. Deus nunca perdeu o controle da história. Nós vivemos dias de dificuldade, nós vivemos dias de aflição, de angústia, dias de perda. Esses são os nossos dias agora, dias presentes, né? O ano de 2020 é um ano especialmente difícil. Mas não pensem, os irmãos, que este tenha sido talvez o ano mais difícil da história, talvez para mim, para você, que não tenhamos vivido outros anos de dificuldades. Mas essas pessoas aqui também passaram seus anos difíceis, anos em que elas esperavam, muitas vezes em que elas dormiam e não sabiam se iriam acordar, em que também viam seus entes queridos, filhos, crianças, idosos, jovens, mulheres, homens, morrendo ao fio da espada, de fome ou de outras provações e privações. Mas ainda assim como naquela época, ou por meio de derramamento de sangue, assim como naquela época, era o Senhor que estava no controle da história. Ele quem controla a história ainda hoje, a minha e a tua vida. E Deus, ele não parecia distante naquela época, assim como ele não é distante agora. Isaías aqui, ele anuncia, Babilônia vai cair, os poderosos vão cair. Pela mão de quem? Pela minha mão, profeta Isaías? Pela mão do homem? Não, né? Todas essas potências nós já vimos em outras aulas, que foram meras ferramentas na mão do Senhor.
Ele utilizou cada uma delas conforme ele queria, conforme o seu querer, para aprimorar aqueles a quem ele tinha chamado. E depois, o que ele fez? Usou cada uma dessas nações para que se apropriasse, para que tomasse posse de outras, para que invadisse outras, e ele mesmo as lançou fora. Ele mesmo as dispersou. E é assim que o Senhor fez. Por quê? Porque não era o povo dele, não eram os escolhidos do Senhor. Nós precisamos entender a palavra do nosso Deus, meu irmão, de uma forma em que haja na nossa vida, não apenas, eu entendi, mas que haja mudança no nosso comportamento. A primeira mudança tem que ser na nossa mente. A partir do nosso entendimento, nós geramos mudança de comportamento. O Senhor Deus fala então para Isaías que a Babilônia vai cair, e ao mesmo tempo ele está, por mais que Isaías fique completamente exacerbado, por mais que ele fique assustado, por mais que ele fique desesperado, ele sabe no coração dele que o Senhor tem propósito naquilo. Por mais que eu e você estejamos totalmente assustados, muitas vezes com medo, o Senhor tem propósito nisso. E ainda que nós não saibamos quais são, Ele sabe. Mas de uma coisa nós sabemos, o Senhor usou aquele povo de Judá, aquele povo de Israel. O Senhor usa a mim e a você hoje, se nós nos permitirmos ser este povo remanescente que confia, crê e espera no Senhor. Mas nós sabemos que Ele há de voltar, a segunda vinda do Messias. E olha que aqui ainda nem havia um Messias, essas pessoas nem estavam no tempo da graça. Fazendo algumas aplicações para mim e para a sua vida. Há um versículo aqui em que o Senhor diz, né? Vá, coloque um vigia, ele diz assim ao profeta Isaías, coloque um vigia de prontidão, para que anuncie tudo o que se aproximar. Então, o vigia subiu à torre, né? Ele subiria à torre, conforme o profeta falaria, colocaria aquele lá que era vigia, e tudo o que se aproximasse, tudo o que fosse um risco, tudo que oferecesse perigo, né? E quando ele visse então que os carros chegaram empilhados, aqueles carros de guerra, de cavalaria, eles saberiam que a Babilônia tinha caído. Muitas vezes nós precisamos ser nós mesmos esses vigias, contando com o auxílio, o que hoje nós temos, naquela época não havia, do Espírito Santo de Deus. Porque vai haver um momento, meus irmãos, em que as pessoas procurarão e não encontrarão. Nós precisamos ser vigilantes, nós precisamos ter prontidão. E ao mesmo tempo nós precisamos anunciar a palavra do nosso Deus. Estarmos vigilantes contra tudo aquilo que vem até nós. Tudo aquilo que quer nos tirar do nosso foco, tudo aquilo que quer nos afastar do Senhor. Todo tipo de contenda, de maledicência, rotina do dia a dia, todas essas coisas que muitas vezes no mundo nós estamos, mas nós não podemos permitir que elas nos afastem do nosso Deus. Porque haverá um momento em que, assim como aquele vigia, né, que viu na torre chegando então os carros espalhados e que disse a Babilônia caiu, haverá um momento em que nós falamos, o Senhor voltará. O Senhor voltou e Ele veio me buscar. Então nós precisamos estar vigilantes, porque nós somos esses remanescentes ainda. Foi para nós e por nós que o Senhor mandou o nosso Filho. Este era o grande propósito de forjar um povo seu. Naquela época, muitas pessoas talvez se sentissem também abandonadas, sozinhas, pensando, o Senhor me abandonou, né? E o profeta Isaías lançava palavras de dureza e ao mesmo tempo palavras que eram de pura esperança, porque nós sabíamos o fim que isso tudo levaria. Eu e você, que estamos diante do Senhor, que cremos na palavra dele, que temos experiência de conversão, nós sabemos o fim de todas as coisas. Nós não sabemos como será o nosso fim, o meu fim aqui, né, mortal, material. Mas nós sabemos que, independente de estarmos aqui ainda, vivos ou não, o Senhor voltará para nos buscar. O Senhor voltará, amém, igreja? E nós não podemos perder essa perspectiva, que assim como Isaías, dias difíceis, dias de desolação, mas há uma esperança. E esse remanescente, esse povo que esperou, que aguardou, eu e você, nós precisamos nos agarrar firmes a essa esperança, sendo vigilantes da nossa vida. Não é vigilantes da vida do irmão, é vigilante da nossa vida, do nosso tempo com Deus, preparando nosso espírito, né, nossa alma para o dia de Cristo. E enquanto isso, nós precisamos anunciar que esse Deus vai voltar.
né? Assim como a Babilônia caiu e hoje é um monte, naquela cidade, Jardins Suspensos da Babilônia, que eram lindos, maravilhosos. Eu coloquei até uma imagem para os irmãos em alguma aula. Ela caiu e assim todas as nações poderosas também cairão. E nós precisamos nos apegar a uma verdade. Afinal de contas, eu quero ser poderoso aqui na terra, eu quero ter muitas coisas, eu quero ter muitos carros, eu quero ter muitas casas, eu quero ter muito dinheiro, eu quero estar do lado dos bons, ou eu quero estar debaixo da vontade de Deus, aguardando aquele que controla, domina toda a história e que enviou o seu filho, o seu Messias aqui um dia para nos salvar e sabendo que esse Deus maravilhoso voltará. Quem eu quero ser? Essa então, meus irmãos, é a palavra que o Senhor transmitiu ao meu coração hoje através desse texto. E eu espero que também fale através da vida, que também fale ao coração dos irmãos e que nós possamos nunca nos esquecermos de que temos que estar vigilantes. Porque um dia toda essa Babilônia, tudo isso que nós vemos, todo esse mundo e os reis dessa terra, tudo passará, tudo cairá. E essa palavra que permanece para sempre, permanecerá. E esse Deus eterno, vivo e triuno, ele estará e o seu filho voltará. Amém? Que Deus abençoe a minha e a sua vida neste domingo.